O Irã atacou posições importantes no Iraque, regiões onde fiquem o serviço de inteligência israelense e também muito próximo da representatividade diplomática americana na região, e isso pode estar representando o que a gente chama de guerra por procuração. Ou seja, os Estados Unidos de um lado apoiando um grupo, financiando, e a Rússia do outro. E inclusive isso tem ligação com a guerra da Ucrânia. Quer entender o que eu estou falando? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Se você quiser também apoiar o canal, será muito bem-vindo no clube de membros. Se não, pessoal, só o seu like já é muito mais que bem-vindo. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Antes da gente entender propriamente o que aconteceu, deixa eu explicar para vocês um breve contexto, um breve panorama do que é o Oriente Médio hoje. Estados Unidos e Rússia são dois países imperialistas, e eram ainda mais, principalmente a Rússia, na época da União Soviética. E algumas alianças, elas se mantêm desde aquele período. Eu diria para vocês hoje que no xadrez geopolítico local, a gente tem a Rússia como grande aliado do Irã, da Síria e do Líbano. Pelo menos uma parte do Líbano, que é o grupo Hezbollah, uma milícia xiita do sul do Líbano. Do outro lado, os Estados Unidos têm como grandes aliados a Arábia Saudita, que é um aliado, eu diria mais de ocasião, aliado econômico, e Israel. Israel é um aliado econômico, militar, cultural. O Israel, não pode esquecer que é um país judeu, e a cultura judaico-cristã ocidental é muito mais similar à cultura americana do que a cultura, por exemplo, dos povos árabes, diversos povos árabes que aí vivem. Então Israel, para os Estados Unidos, é um grande aliado estratégico. E sempre foi, tá? Desde a Guerra Fria, e hoje em dia, claro, é um aliado muito importante. Dentro desse complexo jogo, qual que é a relação que a mídia ocidental está estabelecendo? A Rússia está precisando de combatentes para ajudar na guerra da Ucrânia. Segundo a mídia ocidental, a Chechênia, aí de verdade aconteceu, tá? A Chechênia, ela mandou de fato tropas para combater na Ucrânia, para mostrar um certo alinhamento com a Rússia. A gente tem, por exemplo, a Síria mandando tropas e o Irã mandando tropas. Só que a gente não pode esquecer que esse acordo, ele nunca vai ser em troca de nada, né? Sempre a geopolítica é sempre assim, você fornece uma coisa e você quer outra em troca. Segundo a mídia ocidental, o Irã e a Síria mandando combatentes para a guerra da Ucrânia, isso fez com que a Rússia desse um sinal verde para que a Síria e o Irã atacassem posições de Israel. O Irã, ele odeia a interferência ocidental no Oriente Médio, e Israel é a principal referência dessa interferência ocidental, segundo o Irã, no meio do Oriente Médio. Então, Irã e Israel são dois grandes rivais, né? A gente tem a Arábia Saudita, que é a liderança sunita, rival do Irã, que é a grande liderança xiita, e o Irã, que é um grande defensor do não intervencionismo do mundo ocidental no Oriente Médio, como grande rival de Israel, que também é a maior intervenção ocidental que existe na região. Então, além dessa rivalidade entre Irã e Israel, a gente tem uma rivalidade bem importante entre Síria e Israel. Historicamente, até porque Síria e Irã são aliados e aliados da Rússia, e porque Síria e Israel têm a disputa territorial desde 67, na chamada Guerra dos Seis Dias, por uma região chamada de Colinas do Golã. É a região onde tem a nascente do Rio Jordão, onde água no Mar Morto e tal. Israel dominou aquela região e até hoje considera que as Colinas do Golã pertencem a Israel e não mais à Síria. Então, esse ataque, ele foi uma resposta, o Irã, né, mandando esses mísseis, foi para o serviço de inteligência israelense, embora muito próximo da representatividade diplomática americana. Segundo a própria Guarda Revolucionária Iraniana, foi uma resposta aos ataques que Israel fez na Síria, que acabou matando dois nomes importantes da Guarda Revolucionária Iraniana. A gente não pode esquecer que nesse momento, a gente está, entre aspas, né, não é comemorando, claro, mas a gente está marcando os 2 anos da morte do general Soleimani. O Iraque, ele também é um país complexo. O Iraque, desde a intervenção americana em 2003, que tirou Saddam Hussein, você estabeleceu ali uma guerra civil, disputas pelo poder. Os Estados Unidos quis fazer também o que a gente chama de state building, colocar o seu próprio governante, seu próprio parlamento, instituições ocidentais e tal, mas é um monte de milícias que ali controlam. Então você tem um governo sendo mais apoiado pelos Estados Unidos, mas a grande maioria da população xiita, pelo menos parte dela, tendo um alinhamento muito importante com o Irã. Tanto que, por exemplo, a morte do general Soleimani, que aconteceu no Iraque, o general Soleimani que era iraniano, que aconteceu no Iraque cerca de 2 anos atrás, foi porque supostamente o general Soleimani era a principal liderança terrorista que existia do Irã, liderança terrorista, e estava ajudando milícias xiitas ali a combater as posições militares israelenses e americanas no território do Iraque.
Ou seja, em suma, o que isso pode estar representando, né? O que esse conflito, esse ataque, ele pode estar representando para a gente? Um aumento das tensões novamente entre Irã, Arábia Saudita e Israel. Lembrando que Irã recentemente condenou, porque a Arábia Saudita, né, executou mais de 80 pessoas, o Irã condenou, inclusive reclamou que a Arábia Saudita não está respeitando os direitos humanos. Aí a gente vê, né, galera, Irã e Arábia Saudita é difícil, né, poder falar do outro, mas enfim. E também o Irã atacando posições de Israel, porque Israel atacou posições iranianas no território da Síria. Só que agora, como esses dois, Síria e Irã, deram combatentes para a Rússia supostamente vai dar uma defesa militar para esses dois países. Será que de fato vai dar? Será que os Estados Unidos vai comprar essa briga, por exemplo, com Israel? Os Estados Unidos vai ajudar Israel a combater, por exemplo, o Irã, a combater a Síria? Lembrando que nesse momento, o Biden ele está tentando também negociar um acordo com o Irã. O Irã ele tinha firmado um acordo em 2015 com o governo Obama, no qual ele se comprometia a não enriquecer urânio acima do permitido para a produção de arsenal nuclear, e em troca, os Estados Unidos finalizava as sanções. O Trump considerou que o Irã era um país que armava grupos terroristas. Na verdade, se armar grupos terroristas tem a ver com o apoio que o Irã dava aos Houthis na guerra civil do Iêmen. E os Houthis, eles são contrários ao Hadi, que é um grande aliado da Arábia Saudita. Então percebo a guerra por procuração novamente. E o Biden está tentando voltar ao acordo. Até porque, nesse momento, a Rússia está cancelando as exportações de combustíveis fósseis. Fazer uma relação importante com a Venezuela, por exemplo, que já foi procurada pelos Estados Unidos, e voltar a ter relações, cancelar as sanções ao Irã, que é o grande exportador de gás e um grande exportador de petróleo, poderia ofertar mais petróleo no mercado mundial, fazer baixar o preço e controlar a inflação, que é uma grande problemática, inclusive, dos Estados Unidos nesse momento. Acima de 7% a inflação, que para a economia americana é uma aberração, né? O Brasil que está um pouco mais acostumado com esses números tão altos. Para os Estados Unidos, é uma aberração essa inflação desse jeito. Ou seja, perceba a posição do Biden. Um grande parceiro que é Israel. O Irã atacou Israel. Será que o Biden vai cancelar o acordo que estava sendo firmado com o Irã, podendo comprometer a economia mundial porque vai ofertar menos petróleo? Ou será que vai pedir para Israel dar uma acalmada, segurar um pouquinho e tentar fazer um acordo com o Irã para baixar o preço dos combustíveis? O Irã e a Arábia Saudita, que são históricos aliados dos Estados Unidos, estão extremamente preocupados com essa recente aproximação do Biden ao regime iraniano. E fala que o Irã vai trair os Estados Unidos, que se os Estados Unidos fizer um acordo com o Irã vai se aproveitar desse acordo para continuar enriquecendo urânio acima do permitido e talvez ter uma capacidade bélico-nuclear. Se o Irã tiver capacidade bélico-nuclear, isso coloca a Arábia Saudita e Israel em maus lençóis. Lembrando que dentre esses três países, Arábia Saudita, Israel e Irã, Israel é o único país que tem arsenal nuclear. Ou seja, uma guerra por procuração está se formando. Será que Rússia vai comprar briga pela Síria e pelo Irã? E será que os Estados Unidos vai comprar briga pela Arábia Saudita e por Israel? Galera, aguardem cena dos próximos capítulos. Mas é mais um conflito que se forma, nesse momento já tenso, entre OTAN e Rússia. Se vocês entenderam o vídeo, pessoal, e curtiram, já deixa seu like e se inscreve no canal. Quero saber também a sua opinião, se você acha que, de fato, a Rússia vai comprar a briga da Síria e do Irã. E é isso aí, galera. Deixa seu like, tamo junto, beijos, abraços e